Pessoal, boa tarde a todos. E hoje não, deixa eu começar aqui com a aula passada, né? Na aula passada nós vimos que como usar o NetBeans para criar uma nova aplicação, certo? E também nós vimos como é que o que é a classe de aplicação e também como é que eu faço para acessar, criar objetos e acessar esses objetos também. Certo? Então a gente criou a classe de aplicação chamada POO Olá Turma, né? Que ele dá a mensagem Olá Turma, então Olá algum aluno aqui. E só para a gente relembrar, tá? A classe de aplicação é aquela que tem o método main, tá? Que no caso ele vai ter sempre esse formato aqui, public static void main, aí entre parênteses um vetor de string args. Bom, o... Então, esse método vai ser o primeiro a ser chamado. Então, a partir dele que a gente vai e cria os outros métodos, tá bom? Então, aqui, ó, dentro do método main, nós criamos dois objetos, que foi da classe aluno, tá? Que foi o objeto Giulia e o objeto Victor. Em seguida, nós instanciamos cada um dos dois objetos, aqui usando o comando new, tá? Lembrando que quando a gente faz a instanciação do objeto, ou seja, cria ele em memória, a gente usa o comando new e aqui a gente põe o nome da classe seguido do abre e fecha parênteses. Isso aqui é o que a gente chama de método construtor. A gente vai verificar como é que funciona esse método construtor direitinho, tá? Daqui a pouco. Então, aqui, ó, a gente fez a instanciação, ou seja, criou a classe na memória. E uma coisa importante, tá, pessoal? Eu não consigo fazer essas outras operações aqui, ó, por exemplo, dar valor, esse valor aqui, ó, Juliane das Chagas Brabo, que é uma string, né, ao atributo nome, sem ter antes instanciado a classe, tá? Eu vou até fazer eu vou fazer um comentário no código aqui, ó, e eu vou tentar executar, vocês vão já ver o problema que já acontece. Inclusive, já mostrou para mim, ó. O que eu fiz aqui? Eu transformei em comentário a linha aqui que corresponde à instanciação do objeto. E o que ele está falando para mim? Olha, tem um erro aqui, ó. O erro que está dando, ó, ele chama até de variável, né? A variável Júlia talvez não tenha sido iniciada. Na verdade, é um aviso, né? Deixa eu tentar executar esse código aqui, ver se ele permite, né? Eu tentei executar, ó, um ou mais projetos foram compilados com erro. Vou executar assim mesmo. Quando eu executo, ó, o que está acontecendo aqui, ó? O projeto não pôde ser compilado. Então ele já dá um erro de compilação, tá? Por quê? Porque eu estou tentando acessar um, um método de um objeto que ele não foi instanciado, tá? Então, não se esqueçam de que a primeira coisa que você tem que fazer antes de acessar métodos, ou então atributos, nesse caso aqui tem dois atributos, né? Antes de vocês acessarem esses atributos aqui, vocês têm que instanciar o objeto, tudo bem? Então, por isso que tem esses comandos aqui. Uma outra forma também, essa é a mais comum de usar, tá? É o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui.
Então, o que eu fiz aqui? Eu vou tirar aqui a instanciação da Giulia, tá? Então, o que está acontecendo agora? Eu declarei o objeto Giulia e, ao mesmo tempo, eu instanciei, tá? Já o do Vitor, eu fiz a declaração e depois eu fiz a instanciação, tá bom? Então, eu posso tanto declarar o objeto quanto instanciar na mesma linha, tá? Na mesma linha, no mesmo comando. Então, eu executar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Ele imprimiu aqui a matrícula e o nome da Giulia, e a matrícula e o nome do Vitor. Obviamente que essas matrículas aqui, elas são fictícias, tá? Foi só para esse código aqui. Aí eu posso fechar essa janela e está executado aqui o meu código. Entenderam isso aqui, pessoal? Que eu posso, ao mesmo tempo, numa linha só, declarar o objeto e, ao mesmo tempo, instanciar. Eita, o Caleb saiu aqui. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Do Vitor também eu vou instanciar também, ao mesmo tempo que eu declaro aqui, ó. Então, vou colocar aqui declaração e instanciação. Pronto, declaração e instanciação, tá? Então, e depois aqui eu estou usando aqui da classe. Bem, até aqui, desculpa, métodos não, eu estou usando os atributos aqui, eu estou fazendo acesso direto a um atributo. Aí agora tem um detalhe aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Eu estou usando, a partir de um método, de uma outra classe, os atributos da classe aluno. Por que ele me permitiu acessar os atributos diretamente? Porque a visibilidade dos atributos ela é pública. Não atualizou ainda aqui, a minha tela já está diferente aqui. Deixa eu só aguardar aqui um pouco, ver se ele atualiza. Então, assim, esses objetos que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que é o objeto Victor e o objeto Julia, ele... Puxa vida, caiu aqui a internet. Só um minutinho, pessoal. Vou tentar corrigir aqui rápido aqui a internet, senão a gente não consegue ter a aula, tá? Só um minuto. Bom, bem que eu estranhei aí que tava demorando muito a tela. A internet caiu aqui em casa, mas a gente já vai tentar recuperar aqui, tá? Bom, o que eu estava explicando para vocês era que eu posso, ao mesmo tempo, declarar um objeto e instanciar esse objeto. Primeira coisa, pessoal, todo mundo entendeu aqui a diferença entre instanciação e declaração? Na verdade, são coisas totalmente diferentes, né? Mas o principal é, eu queria que vocês entendessem o que é instanciar um objeto. Todo mundo entendeu isso aí, não? O comando para instanciar é objeto, o nome do objeto, né? No caso, Julia, igual a new, o
o nome da classe seguida de abre e fecha parênteses, tá? Então, uma coisa é você declarar a classe, a outra é você instanciar, tá? É isso que acontece aqui a pergunta do Victor. Tem alguma ordem de onde se cria o objeto? É, no código Java, você pode criar o objeto em qualquer lugar, tá? O importante é o seguinte, que você só vai acessar os atributos e métodos do objeto depois que você instanciar. É esse que é o ponto principal. Então, assim, acho que voltou aqui. Deixa eu entrar de novo aqui. Acho que agora dá para visualizar aqui. Vamos voltar lá no NetBeans. Então, deixa eu responder melhor a tua pergunta, que foi o Vitor, acho que perguntou, foi o Antônio, na verdade. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou juntar aqui, declarei aqui a Júlia e aqui eu defini os atributos, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Respondendo aqui a pergunta do Antônio. Eu posso declarar em qualquer lugar do código? Posso, ó. Aqui eu estou declarando o objeto Victor, que é da classe aluno, e eu estou instanciando. Tudo bem? Eu posso declarar ou instanciar em qualquer parte do código, tá? Desde que eu só use os atributos e métodos do objeto após ter instanciado o objeto, tá? Uma coisa importante, depois a gente vai ver que esse comando new é uma das formas de instanciar objetos. Há outras formas, tá? Que a gente vai ver depois. Então isso aqui funciona, tá, pessoal? Vai funcionar do mesmo jeito, ó. Eu declarei Giulia aqui, né? E instanciei. E declarei o Vitor aqui e também instanciei. Lembrando que o primeiro código que a gente fez, tá? Nessa primeira linha aqui, eu declarei tanto o objeto Julia quanto o Vitor, e depois eu fiz a instanciação, tá? Então eu posso fazer ao mesmo tempo que eu declaro o objeto dessa classe, de uma determinada classe, eu posso instanciá-lo, como também eu posso só declarar e instanciar só em outro momento, tá? Então, esse exemplo de declarar num local e instanciar em outro foi o que a gente viu antes. Mas o que é o mais importante? É que eu declare no lugar o nome do objeto em que eu vou acessar aqui o meu. Eu vou ter acesso a ele, tá? Tirei sua dúvida? Acho que foi o Victor, né? Então, acho que eu tirei aqui a dúvida do Victor. Agora a gente pode continuar. Bom, só para te relembrar, tá? Para eu declarar aqui um objeto da classe aluno, eu tenho que ter declarado a classe aluno, né? Então a gente viu isso daí na aula passada. Bom, eu só consigo também acessar esses métodos aqui, ó, da classe aluno, porque a visibilidade do método ela é pública. Tudo bem? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o método como sendo, eu vou usar um conceito que a gente chama de encapsulamento. O que é a ideia do encapsulamento? Eu proteger os métodos e os valores desculpa, eu proteger determinados atributos e métodos do meu código, desculpa, da minha classe, inclusive os valores dela. Então,
Por que eu faço o encapsulamento nesse sentido aqui, né? É para evitar que alguém faça alterações aqui no atributo de forma direta e sem passar por um crivo, ou seja, por uma avaliação do valor, tá? Então, assim, para usar o conceito de encapsulamento, o que eu faço? Essa classe aqui, que é a classe aluno, ela vai ter todos os métodos com a visibilidade privada, que a gente chama de private. Bom, e o que acontece quando eu declaro ele como private? Deixa eu salvar aqui. Salvei clicando aqui nos dois, no disquete aqui, né? Ó, aqui na esquerda está mostrando um monte de erro para mim, ó. Porque o que está acontecendo aqui? Eu estou atribuindo um valor a um atributo, mas esse atributo, a visibilidade dele é private, tá? Então ele não vai permitir que isso aconteça. Então como é que eu faço para alterar esse valor? Aí eu vou ter que criar os métodos. Aí a gente vai já ver. Lembrando que o conceito de método ele funciona como se fosse uma função ou um procedimento dentro de uma classe. Tudo bem? Então, o que eu faço para resolver esse problema aqui que eu não consigo acessar essas informações? Eu vou ter que criar métodos que possam ser usados pro, pelo, para outras classes que querem acessar objetos da minha classe aluno. Então, eu vou fazer aqui um tipo de método que a gente chama de gets e sets. Get é um método para você obter o valor desse atributo a partir de uma outra classe. E o método set, ele é um método para você determinar o valor do atributo. Então eu vou criar aqui, ó. Aí nesse caso eu vou criar esses métodos como sendo públicos. Então public void, ou seja, não vai retornar nada, né? Set nome. Aí eu vou botar aqui o nome é string, né? String nome. Aí aqui eu vou colocar nome é igual a nome. Bom, aqui a gente vai ter um problema. Por quê? Eu tenho o atributo nome, desculpa, eu tenho o parâmetro nome do método setNome aqui, ó. Ele é void porque não vai retornar nenhum valor e é public porque ele é público, né? Vai poder ser acessado por outras classes, por objetos de outras classes, ou métodos de outras classes, né? Então aqui o que é o problema que eu estou tendo? Eu tenho um parâmetro que tem o mesmo nome do meu atributo. Aí eu coloquei aqui, ó, nome igual a nome. Então, isso aqui é possível em Java? É. Só que tem um problema aqui, ó. Ele não sabe dizer se nome, se o objeto que está recebendo o valor, ele é esse aqui ou é esse aqui, ó. Então, para eu acessar diretamente o, o atributo, eu uso essa palavra-chave aqui, ó. This.nome. O que quer dizer this? This em inglês quer dizer este. Este, quando ele fala este aqui, ele quer dizer esta classe, na verdade, né? Então, this, ele se refere aos atributos e métodos, é como se fosse um objeto, tá? Que é usado dentro da própria classe, e ele se refere a atributos e métodos da própria classe. Então, quando eu coloco aqui this.nome, eu estou querendo dizer que esse aqui se refere ao atributo nome. Então, agora, esse outro nome que está aqui, ele vai se referir, olha, ele até já marcou para mim, ó. Ele está se referindo ao parâmetro do método setNome, tudo bem? E esse outro aqui, ó, ele já até marcou para mim também, ó.
agora ele passa a referenciar o atributo nome da classe aluno. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Entenderam o uso do this? Tá, deixa eu tirar o this aqui para você entender melhor. Deixa eu ver se... Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu marquei o nome aqui, ele está pensando que é o parâmetro. Ó. Por quê? O que está acontecendo aqui, ó? Esse objeto aqui, essa string aqui, ou essa variável do tipo string, está recebendo o valor da mesma variável do tipo string. Ó. E os dois ele está considerando como sendo esse parâmetro. E não faz sentido isso aqui. Nome igual a nome. Isso não faz sentido, tá, pessoal? Eu não consigo atribuir para uma variável ela mesma. Tudo bem? Isso não pode dentro do código, até porque ela já tem o mesmo valor, né? Então isso não pode ser feito. Então, do jeito que está aqui, o programa em Java está entendendo que eu estou me referindo a esse parâmetro, só que esse parâmetro não pode receber um valor dele mesmo, tá? Então, o que, que eu faço para... Mas por que, que eu estou dizendo que nome é igual a nome aqui? É porque esse nome aqui, eu quero que seja esse atributo nome aqui, ó. E esse outro nome aqui, eu quero que seja o parâmetro nome. Parâmetro é diferente de atributo, tá? Parâmetro do método você vai usar para passar um parâmetro para ele, tá? E esse valor do parâmetro eu vou atribuir nesse caso aqui, é o atributo. Então, o que, que eu vou fazer? Para me referir ao atributo, eu vou usar o comando this. Então, agora está certo. Ó. Quando eu clico aqui em nome, ó, this.nome, ele está referindo a esse atributo aqui. Ó. E o nome aqui, ele se refere ao parâmetro. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu criei um método chamado setNome, que você vai passar como parâmetro para ele um nome qualquer. E o que, que esse método vai fazer? Isso aqui é o código dele. Ó. Então, nessa linha aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome que você passou como parâmetro e vai passar esse nome o valor do nome, né? Ao atributo nome, que é esse aqui. Ó. Aí deixa eu continuar aqui para vocês entenderem melhor. Agora é o seguinte, aqui eu consigo, com o setNome, eu consigo dar o valor para o atributo nome. Só que eu não consigo... Deixa eu ver aqui, alguém falou algo. Vocês devem ter visto struct, né? Então vocês sempre estão acostumados com uma struct. Na verdade, Vitor, pergunta que você fez aqui, só dá para chegar nessa variável private com o método set? Na verdade, eu posso acessar essa variável a partir de qualquer método que esteja dentro da classe, tá? Aí, nesse caso, eu só estou criando um método set porque, assim, é um padrão meio que Java, tá? A gente vai já entender por quê. Jari disse, comparando com as structs de ED, o this seria como passar o valor por atributo da struct aluno, seria como se fosse aluno.nome. Agora, só que assim, na verdade, isso que você está escrevendo é o que eu tinha feito antes, tá? É com os atributos public. Não é bem, é diferente esse private ele é diferente das structs, tá? Deixa eu só voltar lá para vocês entenderem melhor aqui. Primeiro eu vou criar um método que acessa o valor, tá? Então eu vou colocar aqui o public void. Desculpa, se eu estou acessando o valor, eu vou querer que o método retorne esse valor para mim, ó. Public string get nome. Aí aqui eu não passo parâmetro nenhum. Ó. Se esse método está retornando um valor, eu tenho que ter um comando
return dentro dele. E nesse caso eu vou retornar o nome. Observem aqui que eu não coloquei o this.nome, tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhum outro parâmetro aqui que possa confundir com ele. Tá legal? Ah, uma coisa importante também, tá? Eu poderia colocar isso aqui assim, ó. String n. Também resolve, tá? Agora sim, tá certo. Ó. Ele entendeu que nome, ele considera o atributo nome. E n é o parâmetro, tá? Mas a gente sempre deixa, assim, a nível para facilitar o entendimento, a gente sempre usa o, a, o parâmetro, tá? Com o nome sugestivo, porque n, ele não indica muita coisa, né? E aqui o get, ó, isso aqui é um outro método que ele vai retornar um valor. Então ele parece muito com uma função, né? E todo método que retorna um valor, ele tem que ter um comando return em algum lugar do código, tá? Nesse caso aqui, eu só estou retornando o valor do atributo nome, tá? Aí eu vou criar a mesma coisa, né? Public void para matrícula. Set matrícula, string matrícula. Aí eu abro parênteses aqui, ele automaticamente, quando eu dei o enter, ele automaticamente cria o fecha parênteses. Aí eu vou colocar ó, this.matrícula vai ser igual a matrícula. Então, é a mesma ideia que a gente tinha antes, tá? Eu tenho um método que ele vai, que funciona parecido com o procedimento, tá? Porque ele não retorna valor. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai receber como parâmetro a matrícula, que é uma string, e ele vai pegar esse parâmetro matrícula e vai atribuir ao método matrícula. A gente vai já ver o funcionamento disso aqui com calma, tá? E agora eu vou criar o public string get matrícula. Aí não tem nada. Para que serve o método get? É para obter o valor. Então ele vai retornar, return, né, o atributo matrícula. Pronto. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Quando um atributo ele tem a visibilidade private, ele só pode ser acessado pelos métodos da classe em que ele está. Então, nesse caso aqui, ó, os atributos nome e matrícula são da classe aluno. Os atributos nome e matrícula são da classe aluno, certo? Como a visibilidade dele é private, então ele só pode ser visto através dos métodos da própria classe. Então, assim, como ele é private, aqui, ó, o que está acontecendo? Eu vou acessar agora aqui esse. Peraí, acho que ele deu. Ah, ele não deu erro nenhum. Tá tudo certo aqui. Salvar, né? Como esses atributos são private, o que acontece? Ó? Eu estou tentando acessar aqui ó, o método diretamente, julia.nome. Desculpa, eu estou acessando o atributo diretamente. Só que o que acontece aqui? Ó, como esse atributo nome e esse atributo matrícula, eles estão com a visibilidade private, como eu mostrei aqui na classe aluno, o que acontece? Eles não, esses atributos eles não conseguem ser vistos fora da classe, por métodos de outras classes que não é essa, tá? Então aqui, olha só, o atributo nome e o atributo matrícula, eles podem ser acessados a partir dos métodos da classe aluno. Então os métodos que eu tenho é o getNome e o setNome. Eu posso usar aqui o atributo nome sem problema nenhum, tá? Assim como o atributo matrícula, mas apenas com os métodos da própria classe em que esses atributos estão. Agora, outras classes que querem utilizá-lo, aí já não pode acessar mais o atributo diretamente. Então, o que eu faço para resolver esse problema? Eu vou usar os métodos get e set. Então, agora, ao invés de julia.nome, eu vou usar o set nome.
Aí eu passo como parâmetro, o set nome, a string Giulia aqui, ó. E a matrícula eu vou fazer a mesma coisa, ó, set matrícula. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses, né? O valor que eu quero aqui, ó. Aí aqui no Victor, né? Eu vou colocar aqui a mesma coisa, ponto set nome. Aí eu passo como parâmetro Victor Duarte Nascimento. E agora, ponto set matrícula. Inclusive já me deu aqui o valor, né? Pronto. Então o que acontece aqui? Assim, agora os erros estão agora aqui embaixo, ó. Aqui no system.out.println. Por quê? Porque agora aqui eu vou ter que usar os atributos matrícula e nome, eles estão com a visibilidade private, então não podem ser acessados por aqui. Mas eu vou acessá-los com o set matrícula, ou get matrícula, desculpa. Ele retorna uma matrícula para mim. Ponto. Aí se eu botar só o ponto aqui, ó, ele mostra para mim o get nome. Ó. Esse aqui é do NetBeans, tá? Vitor, ponto. Olha aqui, ó. Get matrícula. A mesma coisa aqui embaixo. Vitor, que é o objeto, né? Ponto. Aí ele vai mostrar aqui para mim nesse menu, ó, os métodos que estão disponíveis. Aí eu seleciono aqui e ele já traz para mim. Observem agora que os erros que estavam aqui, ó, nesse cantinho, tinha um monte de lâmpadazinha aqui, saíram todos. Aí agora eu posso executar o meu código. Então tá aqui, ó. Júlia Anne da Chagas Brabo, Vitor Duarte Nascimento. Deixa eu explicar o que. Primeiro, vocês entenderam esses métodos get e set? Então, o que acontece? Esse tipo de classe, ele é uma classe que a gente chama classe de entidade, tá? E também dentro, classe de entidade é chamada na UML, tá? E aqui no Java, ele é chamado de bin, feijão, tá? Quer dizer que o feijão é todo fechadinho lá, no Java. Ele é chamado de bin. O que é um bin? Ele é uma classe em que ele usa os conceitos de encapsulamento. Ou seja, no encapsulamento, eu expliquei para vocês, né, que eu tenho uma cápsula ali, né? Eu até falei da brincadeira do Vegeta chegando numa cápsula lá na Terra, né? Não sei se vocês lembram. Então, o que acontece aqui? Quando eu faço encapsulamento dos... Primeiro eu estou explicando, depois eu vou chegar nesse ponto. Você está adiantadinho aí, hein? Vou já chegar nesse ponto aí. O... Então, aqui, ó, eu tenho dois atributos. Agora, eu estou usando o conceito de capsulamento, né? Quando eu tenho um conceito de capsulamento, eu vou criar o que a gente chama de bin, tá bom? E o que é o bin? Ele é uma classe de entidade, no caso aqui é a classe aluno, cujos atributos não podem ser acessados diretamente. Então, nesse caso, eles vão ter a visibilidade private, tá? Aí eu tenho um encapsulamento aqui. E como é que eu acesso esses atributos aqui? Através dos métodos que são públicos aqui, ó. Através dos métodos que são públicos. Nesse caso são setNome e getNome. SetNome para definir o valor do atributo nome e o getNome para obter o valor do atributo nome. E aqui eu tenho setMatrícula, que ele vai
obter a matrícula o valor, desculpa, ele vai definir o valor do atributo matrícula, e o get matrícula vai obter, vai fornecer, né, o valor do atributo matrícula, tá bom? Então, por isso que aqui o get matrícula ele vai ter sempre return o matrícula, né? E aqui o set, que é que eu vou fazer? Eu vou usar o comando de atribuição, né? Onde eu vou atribuir o valor que eu recebi aqui por parâmetro ao atributo matrícula, tá? Então, eu estou atribuindo o valor daqui de matrícula ao atributo matrícula. Até aqui tudo bem? Entenderam o que é a ideia do BIM? Então, eu estou protegendo esses atributos aqui, ó. Esse é um outro conceito importante, tá? Aí vamos supor aqui agora, a classe aluno, por exemplo, só tem nome e matrícula, mas o aluno também tem outras informações que são importantes, né? Private string curso, por exemplo, private string ano ingresso, certo? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar os gets e sets de curso e ano ingresso. Mas eu vou mostrar um jeito mais fácil de fazer isso aqui, tá? Eu vou apagar primeiro o que eu fiz. Eu estava só explicando aqui a situação. No geral, pessoal, quando a gente faz um BIM usando uma IDE tipo Eclipse ou, nesse caso, NetBeans, né? O que eu faço? Eu só defino os atributos dele aqui, ó. Eu só crio os atributos. Aí depois, o que eu faço? Para criar os métodos get e set, o que eu vou fazer? Eu pulo uma linha aqui, ó. Geralmente eu vou estar assim, né? Minha classe vai ficar desse jeito. Então eu pulo uma linha aqui, ó. Eu crio uma linha. Tá? Eu deixo pulo uma linha aqui. Aí eu clico com o botão direito e eu vou acessar a opção, nesse caso aqui, é inserir código. Aí ele coloca umas reticências aqui, ó. Inserir código. Aí ele abriu para mim um outro menu, ó. Aí aqui eu vou selecionar a opção Getter e Setter. O que ele quer dizer? Getter primeiro, que menu é esse? Ele está escrito aqui gerar. Gerar o quê? O método construtor, o método log, os getters e setters, e assim por diante. Então, deixa eu colocar aqui, gerar o getter e setter, que é essa opção aqui. Ó. O que vai acontecer? O que é getter e setter? Getter é gerar o quê? Os métodos get. Setter é gerar os métodos set. Então, gerar, getter e setter. Aí eu coloco essa opção aqui, getter, gerar getter e setter, só para voltar aqui, né? Eu defini meus métodos, cliquei no botão direito aqui após os métodos, né? E eu botei a opção inserir código. Aí eu vou botar a opção aqui agora, getter e setter. Aí aqui o que eu faço? Eu seleciono tudo aqui, ó. O que é selecionar tudo aqui? Ele está me mostrando as opções de quais métodos que eu quero que gerem desculpa, quais os atributos, de quais atributos ele quer que eu gere os métodos getter e setter. Aí eu coloco aqui em gerar. Pronto. Ó. Então ele já tem aqui, ó, get nome, set nome. Get matrícula, set matrícula. Get curso, set curso. Get ano ingresso, set ano ingresso. Então eu posso criar qualquer um desses aqui. Opa, outra coisa também que eu posso fazer, ó, o ano ingresso, o ano de ingresso, ele é o inteiro, a gente pode colocar ele como sendo inteiro, tá? Então aqui, ó, ano ingresso eu botei como sendo string, deixa eu botar aqui eu vou mudar ele aqui para botar como sendo int. Ó, esses outros atributos eram do tipo string, né? E agora eu vou colocar aqui o tipo int. Só que é o seguinte, ó, tem um problema que
Se eu colocar ele do tipo int aqui ele era string, né? Eu vou ter que alterar também os gets e sets do ano ingresso, né? Para que ele receba um inteiro e outro para retornar o string. É, para quem está aprendendo é bom digitar, né? Agora eu vou só alterar isso aqui de uma forma rápida, olha aqui, ó. Eu vou chegar aqui na string, eu vou clicar duas vezes nela, tá? No caso, o ano ingresso, eu quero mudar o tipo aqui de string para int. Então, o que eu faço? O problema é que, quando eu faço essa alteração depois que o código está pronto, eu já usei esse atributo em outros lugares, tá? Então, todos os lugares que eu vou usar, ele já está como... Bruno tem outras opções aqui, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Eu quero mudar o tipo que está aqui de string para int. Então, o que eu faço? Assim, lembrando que essa string que está aqui, tá, obviamente que ele está em outros lugares, tá? Por quê? Porque esses outros lugares eles vão determinar qual é o tipo de valor que eu estou recebendo. Matrícula, no caso, não seria int, tá? Uma boa regra de programação, pessoal, é vocês usarem inteiro para valores que vocês vão usar para calcular algo, tá? A matrícula, ele é um valor... você não usa a matrícula para calcular nada, mas o ano de ingresso, sim, porque você pode usar o ano de ingresso para calcular o tempo que você está levando aí dentro do seu curso, tá? Por isso que é bom usar ele como inteiro. Tá dando aqui um. Tá. Aí vamos continuar aqui, ó. Eu quero alterar isso aqui para int, mas só que o que, que acontece? Tem vários lugares que está sendo usado o ano ingresso em que ele é string. Então, o que, que eu vou fazer para resolver esse problema? O que, que para não ter que ficar alterando o código todo? Então, eu posso simplificar aqui. Ó. Clico duas vezes aqui em string, aí eu clico com o botão direito e eu uso essa opção refatorar, renomear. Não sei se vocês lembram, a gente usou essa opção na aula passada para alterar o nome da classe, tá? E por que, que a gente usou? Porque o nome da classe tem que ser o mesmo nome do arquivo. E quando eu faço o que a gente chama de refatorar, ou seja, fazer alterações no código, eu posso usar o refatorar, renomear aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai alterar, ele vai refletir essa minha alteração em todo lugar que for necessário, tá? Então, eu vou botar aqui renomear. Ó, aí ele está explicando aqui para mim, opa, tem um erro aqui, né? Que os erros de advertência a seguir foram localizados, só pode continuar se houver apenas advertência. Ele disse que tem erro aqui no meu código. Deixa eu entender que erro foi agora. Ué, ele deu um erro maluco aqui também. Ah, deixa eu... Na verdade, não tem erro no meu código, não. Ah, sim, o erro está aqui nessas outras partes. Nem aqui mais tem erro. Ele entendeu algum erro que eu não sei aonde que ele viu. Vamos lá, eu vou refatorar. Pô, cliquei duas vezes aqui na string, né? Eu vou refatorar, renomear. Java.lang? Tá estranho isso aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui que é. Não entendi o porquê, mas deixa eu alterar aqui para vocês verem o que que é assim, isso aqui, ó. Eu coloquei ele como int, ó. Só que ele vai ter erro no meu código bem aqui embaixo, ó. Ó, eu estou retornando uma string, mas o valor dele ele é inteiro. Então eu tenho que alterar aqui, ó, para int. E aqui também, ó, quando eu estou recebendo o ano ingresso, eu tenho que alterar aqui para int.
Pronto, é esse que é o ponto. Aí depois eu vou ver o que está acontecendo ali com aquele refatoral. Eu coloquei como inteiro, aí eu salvo o meu código. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou, além de determinar aqui a matrícula, eu vou colocar outros valores aqui agora. Julia.7, Julio, Julia. Aí agora eu vou botar aqui o 7 curso. Aí eu vou botar aqui o TAD. Julia.7 ano ingresso. Aí eu vou botar aqui, vocês devem ter entrado em 2019. Pronto. Aí a mesma coisa eu faço aqui para o Victor. Victor.7 curso. Aí eu vou botar aqui o TADS também. Victor.7 ano ingresso. Também 2019. Então eu já estou usando os gets e sets aqui, tá? E aqui eu posso imprimir aqui, pelo menos da Júlia, né? Para a gente não... Ó, vou imprimir aqui os dados da Júlia. Então aqui é get nome, get julia.get ano ingresso, desculpa, ano curso, né? E aqui get ano ingresso. Uma coisa importante, tá, pessoal? Observe aqui que o método get ano ingresso, ele tem o primeiro G, primeira letra do método é minúscula, e todas as outras palavras aqui, ó, ano, começa com letra maiúscula, e depois ingresso com letra maiúscula, tá? E aqui eu vou fazer a mesma ideia aqui para o Victor. Eu vou copiar aqui essa parte do código. Utilizem bastante isso, tá? Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui eu vou usar o Victor, né? Aqui embaixo, Victor. Então, o que esse código vai fazer? Ó? Aqui eu criei um objeto da classe Giulia, desculpa, um objeto da classe aluno, que é Giulia, e instanciei. Aí agora eu usei os métodos set, ó, set nome, set matrícula, set curso e set ano ingresso, para atribuir valores aos atributos da Giulia, né? E aqui, ó, depois eu declarei um outro objeto, que é o Victor, da classe aluno, e eu instanciei esse objeto. E agora eu estou usando os métodos setNome, setMatrícula, setCurso e setAno ingresso para fornecer esses valores aqui para o objeto Victor. E agora eu estou usando esses métodos aqui embaixo. Ó. Usando o println, eu vou imprimir o valor deles ali na saída padrão. Ó. Julia, usando os métodos get, ó. Julia.get matrícula, get nome, get curso e get ano ingresso. Um detalhe, ó. O println, ele imprime uma string, né? Só que aqui o retorno desse método get ano ingresso é inteiro. Mas o que acontece? Quando o println recebe um inteiro, algum valor do tipo numérico, que é correspondente a um numérico, né? Ele automaticamente ele converte para string e imprime a si mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou salvar e eu vou imprimir agora. Então tá aqui, ó, matrícula. Essa daqui, a Júlia, curso TADES e o ano é 2019. E aqui eu tenho do Victor, a matrícula do Victor, o nome completo, o curso e o ano que é 2019. Pessoal, entenderam aí a parte das classes de entidade aqui? Nesse caso, eu estou criando um BIM, né? O que é um BIM? Ele é uma classe onde todos os atributos dela são
tem a visibilidade private, e para acessar esses atributos eu vou usar os métodos que são get e set. Tudo bem? Então isso aqui é um bin, certo? E ele usa o conceito, uma das partes do conceito de encapsulamento, ou seja, eu só posso acessar os meus atributos através dos métodos que eu defino para eles, tá bom? Vocês vão ver que isso aqui é muito importante quando vocês forem usar programação com framework mais à frente, tá? Você usar bins aqui para poder é, representar os modelos do sistema de vocês. Bora ver se vocês tiveram alguma dúvida aqui. Deixa eu só. Se tem problema, o get vir antes do set. Não, Vitor. Na verdade, eu fiz. Se vocês forem ver, quando ele gerou o código, ele gerou no inverso que eu fiz, né? Se você quiser, você poderia escrever o código todinho. Primeiro, todos os métodos get e depois todos os métodos set. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas assim, o ideal é você usar aquela opção de gerar código da próprio NetBeans, tá? Para que você apenas escreva os atributos e ele faça e ele escreva os métodos automaticamente para você. Aí o Antônio falou que para fixar os comandos é bom digitar, né? Então vocês fica a dica aí para vocês, realmente bom vocês escreverem os códigos, tá? O Bruno perguntou se eu podia fazer um cast do ano ingresso de string para int. Como eu tô, o que acontece aqui? O cast, ele é importante o seguinte, quando eu tenho a gente vai ver esse conceito depois, tá? Eu estou recebendo um valor de um tipo e eu quero converter ele para outro valor. Aí eu faço um cast, tá bom? Só que ali o que eu queria fazer? Eu queria que o atributo ano ingresso fosse do tipo inteiro, tá bom? Então, nesse caso aí, eu não usaria cast. Falando em cast também, tá? Quando eu falei do println, que o ano ingresso, que é inteiro, foi convertido para string, ele usa o conceito de cache, tá? Cache, o que que é? É a conversão de um tipo para outro, desde que os tipos sejam compatíveis. Tudo bem? Por exemplo, eu não posso fazer o cache aqui de uma string, que é a string Julia, por exemplo. Eu não posso converter a string Giulia para um inteiro, porque Giulia não é um tipo inteiro, tá? Agora eu posso converter uma string, que é um número um, por exemplo, para um inteiro. Tudo bem? A matrícula seria int também? Aí isso eu respondi, tá, Helen? O que acontece? Isso é uma boa prática de programação, tá? Se você, se você tiver uma variável, ou no caso um atributo, né? Em que vão ser feitos cálculos com ele, você usa o tipo numérico, tá? String, float, double, short, byte, assim por diante. Agora, se você tiver um atributo em que não vai haver cálculo com ele, você pode usar ele como sendo string, é até melhor. Tudo bem? O Manuel disse que foi uma boa dica, aí tem que verificar qual é a dica que ele quis dizer aqui. Bom, pessoal, já fechou aqui, já temos só 2 minutos aqui de aula, né? Então já praticamente fechamos aqui a aula de hoje. Aí eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui final, né? Então o que a gente viu hoje na prática foi, a gente usou o conceito de encapsulamento, tá? Transformando essa classe de entidade chamada aluno, tá? Num bin. O que é um bin? Ele é uma classe que contém todos os métodos, ou, desculpa, todos os atributos com a visibilidade private, e eu só posso acessar esses atributos a partir de classes
públicas, tá? Que no caso aqui, eu desculpa, através de métodos públicos da mesma classe, tudo bem? E lembrando que quando eu tenho um atributo que a visibilidade dele é private, isso quer dizer que esse atributo só pode ser acessado a partir dos métodos da própria classe, tá bom? Assim, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, ó. Eu só posso escrever código dentro dos métodos, tá, pessoal? Só para fechar isso aqui, ó. Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, nome igual a João. Isso aqui é um erro, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou escrevendo um comando, no caso, um comando de atribuição, fora de um método. Ó. Ele está dentro da classe aqui, ó, mas ele está fora dos métodos. Então, eu não posso escrever comando nenhum fora do método. Esse é um erro comum de quem está começando, tá? Confundir aqui o código e escrever fora do método. Então, não façam isso, tá, pessoal? Então, isso aqui está errado. Eu só posso escrever código, esse aqui nesse caso é um comando de atribuição, né? Dentro dos métodos. E o que é dentro dos métodos? É dentro do escopo do método, entre o abre-chave e o fecha-chave do método, tá? Eu vou passar esses códigos aqui depois aqui para vocês. Aí na próxima aula a gente vai ver o seguinte, como é que eu faço para realmente obter os dados solicitar os dados do aluno a partir do usuário, tá? E eu crio objetos aqui para guardar esses valores. A gente vai ver isso na próxima aula. Pessoal, mais alguma dúvida para a gente fechar aqui? Você tem aula já já, né? Vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui, ou então aproveitem logo e escrevam o nome de vocês para fazer a chamada, tá? A chamada aqui. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês aqui na sala, na nossa aula, tá? E até a próxima aí para vocês, se Deus quiser. E fiquem com Deus. Boa tarde, professor. Bom final de semana. Para vocês também. Ô, professor, fui ali rapidão, Antônio, tá? Tô presente, professor. Rapidão, desculpa. Pode escrever teu nome aí. Boa tarde, professor. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Até, Antônio.